então deixei aqui um pouco o enoturismo e vamos falar e voltar novamente aos aromas do vinho. A gente, como grande parte são iniciantes, vamos falar novamente dos aromas do vinho. Três tipos de aromas principais que existem: o aroma primário, aroma secundário, aroma terciário. Vocês perguntam, o que é isso dos aromas primário, secundário e terciário? É o primeiro aroma que se sente? É o segundo aroma que se sente, o mais evidente? Não. Os aromas primários são, nomeadamente, o aroma primário é o aroma da fruta, da uva. O que está mais característico na uva ou na fruta, que a uva é uma fruta, é o que está mais característico. E de diferentes regiões para diferentes regiões, o mesmo tipo de uva tem aromas diferentes, ou mais acentuados numa região, ou menos acentuados na outra. E uvas de castas diferentes têm aromas diferentes próprio da própria uva. Aroma secundário é o aroma da vinificação, de como o vinho é feito. E na altura em que o vinho é feito, da fermentação. Se tem dois tipos de fermentação, a malolática e a fermentação alcoólica, e depois temos o aroma terciário, que vem do estágio do vinho. Se o estágio for em barril, terá uns aromas; se for em garrafa, terá outros. E também podemos apontar aqui um tipo de aroma que existe, que nós não classificamos exatamente. Estes três tipos de aromas é o que se chama um buquê do vinho. É o buquê do vinho. E depois existe um outro que nós poderemos sentir ou não, que eu falarei também, que é os defeitos do vinho. Esses defeitos podem ser ou erros de vinificação, na altura em que o enólogo vai preparar o vinho, existe um erro, porque adicionou um tipo de uva, fez um blend, como se chama um blend, que é uma mistura de diferentes uvas, de diferentes tipos de uva, em que ele errou, é um defeito por causa da mão do homem, ou um defeito por calor excessivo, por oxidação, rolha, e vamos falar desses aromas. Em relação ao aroma primário, como eu já referi, temos essas características da fruta, a pimenta negra, os aromas citrinos, às vezes até aromas apetrolados. Há uma uva na Alemanha, que é o Riesling, que tem um aroma um bocado apetrolado, gasolina até. Por exemplo, aí, se houver um defeito de enologia do enólogo, da mão do homem, e esse aroma fica muito acentuado demais, então é um defeito que o vinho tem, mas pela mão do homem. Por exemplo, há castas que têm anis, canela, noz. Estes são aromas, isto é o caso da garnacha, estes são aromas primários. No caso dos aromas secundários, na vinificação, eu dou-vos um exemplo que é o que mais podem seguir, que é os espumantes, ou o champanhe até, em que sentimos um aroma a padaria, a pão acabado de sair do forno. Esse é um aroma secundário, não é um aroma da fruta, é um aroma da vinificação, por causa das diferentes fermentações em que o vinho é sujeito. Então aí vão surgir esses aromas da vinificação. E depois temos os aromas terciários, que aí já vai do estágio em barril. Por exemplo, lembro-me de Ribeira del Duero, quase todos têm que ter no mínimo 1 ano
de estágio em barril, então é muito acentuado os aromas do barril, do carvalho francês ou carvalho americano, no caso da baunilha, do coco, do tabaco, do defumado. Isto são aromas do barril. Quando é aromas da garrafa, quando o vinho fica em garrafa, sai do inox e vai estagiar em garrafa. Às vezes também acontece, há vinhos que estagiam cerca de 1 ano em garrafa. Aí vamos ter mais de tubérculos como trufas, cogumelos e outros mais. Em relação aos defeitos do vinho, agora vou ver aqui um pouquinho. Este é um vinho de Palmela, da Casa Ermelinda. Aromas muito cítricos, um vinho muito fresco. Estamos numa altura que estamos a entrar no tempo quente. Sente-se muito bem os aromas do moscatel. Nos defeitos do vinho, o que ressalta sempre e que é o mais importante, além dos erros do enólogo ou do fabrico, também entendido como defeito, se aparece em algumas rodas de aromas, o caso do TCA, a rolha, o bouchonnet, é a mesma coisa, o bouchonnet em francês, TCA ou rolha em português, que tem aromas como papel molhado, jornal molhado, mofo. Aromas de fruta são inexistentes, de fruta fresca são inexistentes. Sentimos sim aqueles aromas do mofo, do papel molhado, às vezes até um bocado confuso ali com o cheiro a floresta, chão molhado na floresta, mas sentimos esses aromas, né? Quando é o bouchonnet, que é um dos erros. Cada vez menos, também há produtores que preferem utilizar outro tipo, não rolha de cortiça, mas outro tipo de enrolhamento, como o plástico, o vidro, que aqui há tempos vos mostrei, ou até aquelas rolhas de enroscar, que aí não, de certeza que nunca vai aparecer esse tipo de defeito. Nós, se repararmos nos sobreiros, e quem viaja como nós, e às vezes tem que explicar aos clientes o que é um sobreiro, se repararem, quando a cortiça é retirada do sobreiro, normalmente não se retira, deixa-se cerca de 1 palmo, mais ou menos, ou uma mão travessa, do chão. Então esta parte da cortiça eles não podem retirar, mas não é utilizada para nada, é lixo, é para queimar, é para destruir. Porque daqui é muito suscetível que o fungo da terra suba pela cortiça. Então eles normalmente deixam cerca de 1 palmo e cortam daqui para cima. Aquela parte junto à terra não é aproveitada. É aproveitada a prancha, que eles chamam uma prancha, dali para cima. Essa é uma das técnicas da apanha da cortiça e o porquê que não se apanha naquele rebordo da árvore junto à terra, não se corta a cortiça aí. É exatamente por causa dos fungos que vêm da terra e sobem pela cortiça. Outro defeito que aparece no vinho é as altas temperaturas, por isso é que eu disse atenção à armazenagem do vinho. Já no consumo é péssimo uma temperatura, então na armazenagem pior é, porque o vinho pode cozer, as temperaturas altas vão estragar o vinho, vão alterá-lo e é uma garrafa para o lixo, que isso já me aconteceu. Num vinho caro, tenho ali a garrafa, aromas de armazenagem, de mau acondicionamento, de má guarda. Então nós podemos chamar a cozedura do vinho, que vai dar aromas como fruta podre, banana podre, aquele aroma muito intenso, a banana podre, a cebola podre, a batata podre.
tudo o que é aromas podres que dão ao vinho, vão dar esse aroma que é derivado à cozedura, ao mau acondicionamento da garrafa, da guarda do vinho na garrafa. Outro aroma, e que é um defeito, é a oxidação do vinho. Às vezes pequenas fissuras na rolha ou de um enrolhamento, acontece que a rolha pode não entrar direita e vai criar ali uma pequena fissura de onde vai sair o gás inerte e vai entrar o oxigênio, e a oxidação vai mudar, para já muda a cor do vinho e depois vai alterar o seu sabor, que vai torná-lo, o oxigênio vai torná-lo quase avinagrado, exatamente como se estivéssemos a beber um pouco de vinagre. Assim se vai tornar esse vinho, porque o vinagre, para se fazer vinagre, tem que se ter vinho e oxigênio, e o vinho em contacto com o oxigênio forma vinagre. Não é todos os vinhos, e não é fácil fazer hoje em dia por causa de alguns complementos, como o vinho tem, para isso não acontecer, que é o caso dos sulfitos, que não é fácil alterar essa característica do contacto com o oxigênio, mas de qualquer das formas, até mesmo a má guarda de um vinho, se guardarmos um vinho branco ao sol, esta cor límpida, translúcida, vai alterar, vai ficar uma cor pós-branquiçado, não translúcido, vai ficar mais opaco e vai passar a um amarelo, a mais uma tez amarelada, do que esta cor mais limpa e mais esverdeada que este vinho tem. No vinho tinto acontece exatamente o contrário, vais bater a cor tinta, o rubi, para uma cor mais acastanhado e mais amarelado, por sua vez. Isto pela má guarda do vinho e o mau acondicionamento. Se for guardado ao sol, ou se estiver guardado numa montra em frente a uma exposição solar durante bastante tempo, é isso que irá acontecer. Daí as garrafas, que é o exemplo a garrafa ser desta cor, para isso não acontecer, exatamente para proteger o vinho dos raios ultravioletas. E em alguns vinhos, os mais correntes são garrafas brancas, porque depreende-se que esse vinho irá ser bebido nesse ano ou no imediato. Neste caso, se quiser guardar uma garrafa de vinho branco de um ano para o outro, poderá fazê-lo. Convém comprar uma garrafa já com esta cor, é vinho branco, porque irá mais facilmente mantém as características do vinho. Por hoje, despeço por aqui, deixo-vos a roda dos aromas. A roda dos aromas, onde está estes aromas todos, os aromas primários, os secundários, os terciários, e alguns das rodas de aromas também têm os aromas dos defeitos do vinho. Até uma próxima.